E aí a gente começa o ciclo falando sobre os aspectos elementares da fé. E o primeiro aspecto elementar da fé não é nenhuma questão doutrinal, digamos assim, né, entrar na doutrina católica propriamente, mas é antes disso falar sobre o desejo que todo ser humano tem de Deus, que o título da aula de hoje é o anseio de Deus. Esse anseio de Deus, ele não é exclusivo da fé católica, dos fiéis católicos, ele é algo próprio do ser humano, como a gente vai ver hoje, né? Então, esse anseio, muitos autores cristãos colocaram como sendo, inclusive, algo que Deus colocou no nosso coração para que qualquer pessoa pudesse encontrá-lo, ou seja, mesmo, né, quem não teve o acesso, né, ao contato com a fé católica, pudesse encontrar a Deus através desse anseio, né? Então ele guia a gente. Só deixa eu ajustar aqui a largura. Vamos ver se vai ficar. Acho que assim vai ficar melhor. Só deixa eu. Isso. Agora ficou certo o tamanho da janela, que ela estava meio desproporcional aqui. Então vamos lá. A gente, quando você pega o catecismo da Igreja Católica, ele começa falando disso exatamente, tá? Do anseio de Deus. E ele diz que a pessoa humana, ele usa uma expressão que eu acho muito interessante. Ele diz que a pessoa humana, ela é capaz de Deus. Ela é capaz de Deus significa que ela consegue, ela tem esse potencial de interagir com Deus, de buscar a Deus, de receber algo de Deus. A pessoa humana, ela é capaz de Deus. Deus nos fez assim. E Deus colocou vários elementos no nosso coração, digamos, né? Um deles é o desejo de felicidade plena e o desejo de Deus, Deus mesmo, né? E a gente pode ir vendo isso, né, no ser humano, e essa que é a ideia dessa aula de hoje. Então, tem um escritor russo que escreveu, certa vez, que o homem foi criado para ser feliz, assim como o pássaro para voar. Então, quando a gente começa a falar desse anseio de Deus que o ser humano tem, a gente pode olhar para várias características do ser humano em si, e uma delas que ajuda muito é esse desejo de felicidade. Todo mundo quer ser feliz, então esse é um ponto comum. E a partir desse ponto comum a gente consegue começar a construir essas ideias. Então todo mundo quer ser feliz, quem não quer ser feliz, né? Mas a gente, ao mesmo tempo que luta a vida inteira para ser feliz, e não é errado lutar para ser feliz, como a gente vai ver, isso é algo que Deus colocou, justamente um motor que Deus colocou para que a gente o encontrasse. Enquanto a gente vai lutando para ser feliz, a gente vai percebendo o óbvio, que toda felicidade é passageira nessa terra, toda felicidade é como que estivesse sendo atravessada por uma sombra. A gente percebe duas coisas. Primeiro, que ela é passageira, como eu disse, e depois que ela nunca preenche a gente plenamente. Então, a gente busca a felicidade, luta pela felicidade, mas sempre está insatisfeito em dois aspectos fundamentais. O primeiro é que ela é passageira, a gente conquista uma grande alegria e daqui a pouco ela deixa de existir, né? Mesmo, né? Qualquer coisa no mundo, né? Uma pessoa que a gente ama um dia vai morrer, é impossível evitar que isso aconteça, né? Algo que a gente conquistou com tanto esforço, vamos lá, muitas pessoas sonham em ter a casa própria, né? Ela vai se desfazendo com o tempo, enfim, né? E além disso, ela nunca nos preenche completamente. A gente obtém aquela alegria, mas daqui a pouco a gente quer mais. A gente sente que aquilo foi bom, foi legal, mas que queremos mais. Comprou a casa própria, ficou tremendamente feliz, porque era um sonho, era um desejo de felicidade que a pessoa tinha, né, importante para ela, mas daqui a pouco ela percebe que, puxa, mas agora para mim parece só mais uma casa, já não é mais aquilo tudo que parecia que iria me realizar. Consegui me formar na faculdade, mas agora ter essa profissão já não me parece aquilo tudo que me parecia antes. Isso é muito próprio do ser humano, né? E, como eu disse, isso deve, ao invés de nos levar para depressão, isso deve nos levar para algo a mais, que é Deus. Deus colocou esse motor no nosso coração justamente para que a gente chegasse nele. Nós somos feitos de corpo e espírito. Por isso, nós somos capazes de ir além das realidades concretas.
Essa insatisfação que a gente está sentindo é isso. A gente almeja algo que está além da realidade concreta, material, imediata, né, da nossa vivência aqui. A gente sente no coração um desejo de algo eterno e duradouro, que nunca se acabe. E esse desejo que a gente sente, né, com muita profundidade, é um desejo de Deus, é um desejo de plenitude. Quando a gente fala plenitude, é nesse sentido. Esse termo que quer dizer algo que nunca se acaba, algo que é eterno, mas também algo que nos preenche completamente, em pleno, né? Então, quando a gente fala plenitude, é nesse sentido, tá? Ele é pleno, ele é eterno e nos preenche completamente. E esse algo que a gente sente, que a gente quer, que a gente corre atrás, é algo imaterial. Qualquer coisa material não vai poder satisfazer o desejo de plenitude. E isso é um indício muito forte de que nós somos seres espirituais, né? E como a gente vai falar depois, inclusive. Carnais, mas espirituais também, corpo e alma. É um indício muito forte da nossa alma espiritual e imortal, né? A gente percebe claramente que há coisas que transcendem a realidade, as coisas da realidade caducam e as outras coisas não. A gente tem um desejo também de não perder as coisas, não perder as pessoas que a gente ama, né, não perder as coisas que a gente conquistou, esse desejo que elas durem para sempre, também é um desejo de não perdê-las. A gente tem um desejo que elas sejam aperfeiçoadas, que elas também sejam levadas à plenitude. Nós temos um desejo que nós mesmos sejamos plenos, no sentido de que a gente percebe e olha para nós e vemos várias características nossas que são limitantes, né? Eu não queria ser uma pessoa impaciente, eu não queria ser uma pessoa assim, eu queria ser mais bonito, eu queria ser mais inteligente, eu queria isso, eu queria plenitude. Então, esse desejo de plenitude, às vezes, também é chamado como anseios de salvação, de redenção, de que algo seja elevado a uma perfeição que a gente percebe que não consegue fazer. Então, a gente precisa de uma ajuda diferente, né? Esses anseios de plenitude, anseios de salvação, etc., tudo isso, como eu estava dizendo para vocês, são indicadores muito claros da existência de Deus, porque se a gente deseja algo, a gente não pode desejar algo absurdo, né? Irracional. Se a gente deseja algo é porque a gente sente isso. O C.S. Lewis falava bastante isso naquele livro O Cristianismo Puro e Simples, né? Ou também tem traduções mais fiéis ao título original, Mero Cristianismo, né? Tem essas duas títulos mais famosos, Cristianismo Puro e Simples e Mero Cristianismo. É o mesmo livro, tá? A Mero Cristianismo é uma tradução quase literal do título em inglês. O Lewis, nesse livro, ele falava bastante disso, né? Se você sente o desejo por algo, é porque esse algo existe, né? A gente deseja coisas reais. Então, e ele argumentava isso para chegar no ponto exatamente que eu estou colocando para vocês, que é um ponto comum a todo o cristianismo. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, porque o Catecismo, nesse ponto, fica parafraseando São Tomás de Aquino. Então, ele vai pegando vários pontos, né, e citando a Suma Teológica disso daí. A conclusão, gente, é muito importante. É que o conhecimento de Deus é acessível ao senso comum. Isso quer dizer que qualquer ser humano é capaz de conhecer a Deus. Mas esse conhecer a Deus tem as suas limitações, que é o tema da segunda aula de hoje, tá? Então, em princípio, não existe ser humano incapaz de Deus. E é por isso, né, que todas as pessoas que negam a Deus têm culpabilidade, mesmo aquelas que não receberam o anúncio do evangelho, etc, tá? Deus, quando a gente diz o ser humano é capaz de Deus, a gente fala isso de modo geral. E por causa desses argumentos. E a gente percebe realmente, né, que se a gente olha para a história da humanidade, as grandes questões humanas são grandes questões religiosas sempre. As questões mais profundas sobre o ser humano sempre tocam a religião, e todos os povos lidaram assim, tá? Essa ideia de que olhar para o passado e ver um povo religioso quer dizer que o ser humano estava numa fase infantil da história e que hoje nós somos emancipados de Deus é pura bobagem. Basta você olhar para as pessoas que se emancipam de Deus e que entram em crises existenciais terríveis. São pouquíssimos os ateus
que conseguem realmente viver bem, né? Sem tocar questões existenciais, assim, né? Dá para contar nos dedos. Um deles está aqui. Esse cara aqui, o Carl Sagan, infelizmente morreu completamente ateu e bem com isso, né? E bem, mas é uma exceção total, né? A maioria das pessoas, a gente vê isso na humanidade hoje, sofre muito, né? Ele tinha outras formas de ver a realidade, né? O que a gente conclui disso é que Deus nos preparou para uma relação de intimidade com Ele. Esse anseio de Deus é um anseio por uma relação de intimidade com Ele. Tá? Então é isso que a gente conclui. E que isso perpassa toda a história da humanidade, como eu estava dizendo para vocês. Esse anseio de intimidade com Deus é o que a gente chama de vocação. Vocação é um chamado, vocare, né? Então Deus nos chama a essa intimidade com Ele. Isso que a gente sente no coração é a resposta desse chamado que Deus colocou no coração de todo mundo. Deus colocou esse desejo de Deus no coração de todo ser humano, e a gente vai indo atrás, né, disso daí, né? Há São Tomás de Aquino dizia que a gente tem um desejo natural de ver a Deus. Veja, uma coisa é todo ser humano é capaz de Deus. Outra coisa é isso que eu estou dizendo agora. Um desejo natural de ver a Deus. Ver a Deus aqui no sentido mais amplo, de interagir, de se relacionar, de conversar, de fazer oração, de sentir a Deus. Esse desejo, como eu disse, né? Como São Tomás de Aquino disse, né? É um desejo, olha só, natural. Ele não é um desejo sobrenatural. É algo que está próprio na natureza humana, né? O Catecismo da Igreja Católica, ele resume com essa expressão aqui, olha só. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Essa frase resume de maneira lapidar tudo que eu venho falando para vocês até agora, nesses primeiros minutos. Ou seja, o desejo de Deus foi colocado no coração do homem pelo próprio Deus, e que Deus nos criou para Ele, para que a gente entre em conexão com Ele, que a gente esteja com Ele, né? Ou seja, a vocação que eu dizia para vocês, Deus não cessa de chamar a gente, Deus não cessa de dar essa vocação, esse chamado, né? E que a gente não pode encontrar felicidade em outro lugar, porque é uma coisa muito forte, que faz parte da gente. Isso significa que esse chamado, porque é natural, é um chamado racional. Então a gente consegue, a partir da razão, chegar à ideia de Deus. Tradicionalmente a igreja, os pensadores, né, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, toda a tradição da patrística, tem colocado dois caminhos para a gente chegar em Deus, dois itinerários. O primeiro, através das criaturas materiais. A gente também chama isso de via cosmológica. E o segundo caminho para se chegar ao conhecimento de Deus é o caminho através das pessoas humanas, que é a via antropológica. As duas vias não são iguais. A gente é uma criatura, mas nós somos uma pessoa. A gente é racional, tem subjetividade, né? Coisa que as criaturas materiais não têm, tá? Esses dois caminhos, eles não são provas, ou seja, A mais A que leva a B, que leva a C, portanto, demonstro que Deus existe e demonstro que ele tem essa e essa característica. Não é nisso. São vias, caminhos que vão te levar, né, pensando racionalmente, vão te levar à conclusão de que Deus existe e você vai conhecer Deus, né? São uma espécie de argumentos filosóficos, jamais provas nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. As vias cosmológicas, ou seja, olhar para as criaturas, são muito conhecidas. Elas podem ser resumidas nas chamadas 5 vias de São Tomás de Aquino, 5 provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino, tá? Está na Suma Teológica essas provas. Basicamente são 5 caminhos, tá? 2 deles são parecidos, os 2 primeiros, a gente costuma resumir eles da mesma forma. Causa e efeito não podem ir ao infinito, há um primeiro motor e uma primeira causa. Então você percebe, né, que
Pensa, por exemplo, uma genealogia, né? O João gerou José, que gerou Antônio, que gerou... Ou seja, há uma primeira causa em todas as coisas materiais. A física é uma ciência que estuda causa e efeito, né? Toda física, todo estudo da física é assim, né? Causa e efeito. A gente olha um efeito e tenta determinar a causa, e assim vai fazendo previsões sobre os comportamentos. A gente percebe que todo efeito tem uma causa, então seria uma série infinita, você nunca chegaria na origem, não faz sentido, né? Precisa ter uma primeira causa, a causa primeira seria Deus. As coisas podem existir ou não, óbvio, né? Tem que ter algo que exista necessariamente, ou seja, que não dependa de outro para existir, né? Precisa ter uma sua existência independente de todas as outras. É Deus. Eu sou, né? Deus falou para pro Abraão, né? Eu sou, né? Ou seja, eu sou aquele que é, eu existo, né? Todo o resto tem a existência, subexiste em Deus, né? Depois existe a terceira via, na verdade seria a quarta, tá? A numeração aqui, certo, seria a primeira, seria 1 e 2, depois a 2, 3 e 4. Então, a quarta, que é o item 3 aqui, é que as realidades possuem qualidades. As coisas podem ser boas, as coisas podem ser ruins, as coisas podem ser bonitas, podem ser feias, elas têm qualidades, né? Deve haver uma fonte para todas elas, que no caso seria a qualidade suprema. A gente sabe que existem a beleza, a bondade, né? O bem, e existe a negação dessas virtudes, né? Que seria daí a feiura e tal. Então, Deus é a realidade suprema. A gente pode ver, né? Uma florzinha de tiririca é bonitinha, uma flor de rosa é muito bela, uma outra flor é mais bela ainda. Então, a gente vai vendo que há graus de beleza e deve ter um grau excelso, né? Que seria Deus. E depois a gente percebe que o mundo ele é ordenado para um certo fim. Então, todas as coisas acontecem, né, para atingir uma certa finalidade, né? Deve ter uma inteligência ordenadora de tudo isso. Se você for ver, você vai encontrar vários argumentos nessa linha, as pessoas falando, olha a beleza do mundo, o tamanho do universo, as galáxias, a maravilha que é o corpo do ser humano, etc. São todos esses argumentos, eles são resumidos nessas 5 vias cosmológicas de São Tomás de Aquino. Depois existem, como eu falei, as vias de caráter antropológico, que elas não vão explorar a criação material, mas elas vão olhar para o ser humano para ver toda a sua dimensão espiritual. Então, as vias antropológicas, elas partem da realidade humana, do ser humano, e olhando para o caráter, sobretudo para o caráter espiritual, ou seja, que a gente vê no ser humano a capacidade de pensar, a interioridade, que é o olhar para si mesmo, né, essa autorreflexão que só um ser racional consegue, né, a liberdade de fazer escolhas, né, elas não são causadas por coisas materiais, e o desejo de felicidade, que a gente vinha falando antes, etc. O senso moral que o ser humano tem, solidariedade, caridade, etc., né? Que levam à transcendência do ego, ou seja, a transcendência do eu mesmo, né? Quando eu me dou para outra pessoa, sou capaz de morrer por outra pessoa, né? Eu transcendo o ego, o eu mesmo, o meu egoísmo, né? Para me dar a outra pessoa. Então, por que o ser humano não pensa só de forma utilitarista? Porque percebe dignidade nas outras pessoas, sente culpa, sente alegria, se encanta com a beleza, né? Todas essas coisas têm origem no nosso caráter espiritual, né? Corporal e espiritual. Tudo isso também indica um ser infinitamente bom, belo e justo, como as criaturas, né? Podem ser, né? Então, é uma via também para provar a existência de Deus e provar a nossa dimensão espiritual, como eu falava para vocês. Claro, gente, que todas essas vias podem ser questionadas, né? Então, claro que alguém pode dizer, olha, o ser humano, ele é altruísta, né? Ou seja, se ajuda porque evoluiu como uma espécie social e aqueles seres que tinham um comportamento mais altruísta se beneficiavam dentro do grupo, tendo mais possibilidade de se reproduzir, né? Porque eram mais populares, etc. Então, o altruísmo é recompensado sexualmente dentro do grupo. Isso é uma teoria biológica que se escuta o tempo inteiro na universidade, etc., né?
são argumentos que são válidos, mas não negam também um plano de Deus, né, para o ser humano, entende? Então, aqui, como eu disse, antes de serem provas, são vias, caminhos para se chegar à contemplação de Deus, não que alguém não possa negar tudo isso, né? Agora, a verdade é que se você pensa nessas vias como um todo, elas fazem muito mais sentido, são muito mais lógicas, luminosas, se elas indicam a presença de Deus do que você ficar procurando explicações só naturais para elas, né? Então, são argumentações que juntas, elas iluminam essa visão de Deus, né? Então, a igreja sempre viu dessa maneira, né? Aqui tem um texto do Bento XVI, que ele basicamente resume o que essas vias fazem. Partindo da criação, ou seja, do mundo, e da pessoa humana, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus, como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Todo ser humano é capaz de chegar a essa conclusão, ou seja, que existe Deus, tá? Que ele é a origem e o fim de todo o universo, ou seja, estamos orientados para Deus, e ele é o sumo bem, ou seja, perfeito bem, verdade, beleza, tá? Infinitos. Isso o Bento XVI colocou como um resumo de tudo isso que eu estava falando para vocês. Então, a gente percebe que o ser humano, ele se orienta, assim, para Deus, naturalmente, né? E a gente pode se perguntar, mas o nosso mundo hoje não está orientado para Deus, né? Essa é a parte mais, como eu dizia, as aulas ficaram um pouquinho mais práticas, né? O nosso mundo hoje ele não está orientado para Deus. O mundo ocidental é uma exceção, né? Muito grande disso, né? O que acontece? Há muitas explicações. Uma explicação que o texto traz aqui, o texto de referência, né, que tem o link para vocês no grupo de WhatsApp, é do sociólogo Peter Bergler. Ele diz que no Ocidente deixou de existir uma estrutura de plausibilidade, tá? Plausibilidade, desculpa. O que seria uma estrutura de plausibilidade? A estrutura de plausibilidade seria como todo o contexto social que respalda essas visões que eu colocava para vocês. Então, no Ocidente, né, principalmente, a gente foi muito influenciado pelas conquistas científicas e tecnológicas, o Bento XVI falou muito disso, que trouxeram para a gente uma mentalidade materialista. Ou seja, só é válido, só tem importância, só é relevante aquilo que eu posso testar, comprovar, medir, experimentar do ponto de vista técnico, né? Qualquer dessas outras questões espirituais não é relevante, isso é perfumaria, como a gente fala na universidade, né? Aqueles conteúdos que não são relevantes, só perfumaria, só serve para dar cheiro, né? Não é importante. Isso cria um background, uma maneira de pensar, um substrato na cabeça das pessoas de que Deus não é importante. O importante realmente é que eu possa hoje ir no supermercado e fazer o pedido do mês. Isso que é importante. Todo o resto é bobagem, né? Se te ajuda a viver melhor, beleza. Um outro aspecto que então o materialismo é um aspecto grande. Um outro aspecto é o secularismo das sociedades. Secularismo das sociedades quer dizer que a gente tirou todo contato com a questão religiosa do dia a dia da sociedade, do regimento das leis da sociedade, da organização, do ensino, da saúde. Deus saiu completamente de todas as questões sociais. Tudo isso colocou a religião como algo, uma instância extremamente não, como uma instância apenas pessoal. Não há mais o caráter social da religião. Então as pessoas, elas não vivem a religião mais como algo social, é alguma coisa íntima delas. No dia a dia, as pessoas acabam, por causa dessa mentalidade materialista e por causa da sociedade secularizada, não tendo mais contato com Deus. Então, deixa de ser um problema, deixa de ser algo que venha à cabeça delas. Tudo isso, né? Na antiguidade, toda a sociedade estava organizada de maneira junto com a religião. Eu não estou defendendo aqui a volta da teocracia, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que hoje a gente vive um secularismo ruim, exagerado, que tenta banir para a esfera pessoal, privada, qualquer aspecto de religião. Se a gente traz um argumento religioso para discutir um aspecto de política, por exemplo, a gente é completamente rechaçado na hora, né?
E isso não é saudável, porque a política também envolve a discussão de todo mundo na sociedade, inclusive das coisas que eu acredito ou não acredito. É diferente de uma teocracia em que a religião de uns poucos vai impor normas sobre todos. Então, são aspectos diferentes das coisas aí, né? Por fim, tem um terceiro aspecto da nossa sociedade, que é muito importante, decorre dos dois primeiros, mas pode ser visto como uma coisa separada, que é o individualismo. Nós vivemos uma sociedade individualista, onde as pessoas pensam apenas em si e só querem saber o que é bom para si. Então, não querem ter filhos, não querem casar, não querem ter patrão, não querem ter empregado, não querem ter casa própria, não querem ter nada. A pessoa quer viver como livre, leve e solta, né? Ou seja, como independente de tudo, esquecendo que não é possível, né? Então, um ser humano isso, e nem é bom, né, que o ser humano viva assim. A gente deve se comprometer, a gente deve criar laços, a gente deve se sacrificar pelos outros, a gente deve fazer compromissos de responsabilidade pelos outros, né? Onde eu dou a minha palavra que vou cuidar de você, não importa o que aconteça, né? Essa sociedade egoísta, individualista que a gente vive, ela tira toda a questão da fraternidade da religião. Então, veja, essa crise de plausibilidade que o Peter estava falando lá, ela, na verdade, é quando você tira todos os elementos da religião, da sociedade, e, olha, isso é uma coisa privada da tua cabeça, fica aí, né, desde que não interfira em mais nada. Isso levou a nossa sociedade a essa crise que a gente tem. Mas isso a gente percebe claramente, como eu dizia, pelas crises existenciais da nossa sociedade, de que isso não está resolvendo em nada, pelo contrário, né? Está trazendo, está deixando as pessoas doentes, afastadas de Deus, né? As pessoas sentem falta de Deus, procuram a Deus. É só a gente ver nas sociedades mais, evoluídas, entre aspas, assim, né? Mais ricas, né? O aumento estrondoso do número de suicídios, oficiais e não oficiais, né? Porque a gente tem as pessoas que se suicidam sozinhas e tem as pessoas que se suicidam com a ajuda dos outros, né? O absurdo da eutanásia, né? Então, a pessoa se suicida com outra pessoa ajudando ela, né? Que é um assassinato, quem é cúmplice do negócio desse está sendo assassino, né? Então, a gente vê que as sociedades as pessoas estão adoecidas nessas sociedades, com falta de sentido. E o que acontece é que é uma visão extremamente utilitarista da vida e do ser humano, esse individualismo, e não traz uma felicidade permanente, uma felicidade que dura, né, que é essa felicidade com Deus. Não, elas procuram, nessa visão materialista da vida, elas procuram felicidade, mas não encontram essa felicidade plena, encontram só uma felicidade passageira, né? Uma felicidade que logo deixa, ou seja, que dura enquanto durar. Enquanto estiver bem, beleza, vou curtir aqui a minha vida, e etc. A hora que não estiver bem, eu vou lá e faço uma eutanásia e acabou tudo, né? Por outro lado, as pessoas que se entregam a Deus, eles encontram essa felicidade plena, que é uma felicidade que não é só felicidade para si, e aí é um ponto importante, é a felicidade para os outros. É uma felicidade que melhora a mim, porque me entrego para os outros, e melhora os outros também. Então é felicidade para mim e felicidade para os outros. Por isso que ela é mais duradoura, né? A gente poderia dizer que a felicidade verdadeira é uma felicidade que produz frutos em mim e nos outros, né? Que é o contrário dessa felicidade que a gente vê hoje aí no mundo, né? Então, ele termina o texto aqui citando uma passagem da Epístola a Diogo Neto, né? Que é uma epístola muito bonita do primeiro século, cento e pouco, né? Em que um cristão comenta sobre o cristianismo para um amigo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar Epístola a Diogo Neto, tá? Um amigo que é ateu, pagão, pergunta para um amigo que é cristão, né? Por que os cristãos são assim, são assado? Faz várias perguntas, e esse amigo vai respondendo nessa epístola, tá? Então é um texto muito bonito. Tem uma passagem que ele fala sobre o papel dos cristãos na sociedade, que a gente volta a viver a gente sempre viveu isso, mas hoje talvez de maneira mais forte a gente volta a viver isso.
Ela é um pouco longa, mas me permitam ler porque é muito bonita. Vocês acham o texto inteiro na internet. Sobre o papel dos cristãos na sociedade. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens. Isso por volta do ano 150 está sendo escrito, tá? Não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costumes. Vivendo em cidades gregas ou bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto. Testemunho de um modo de vida social admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. São excluídos da sociedade, né? Toda pátria estrangeira é pátria para eles, e cada pátria é estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos, que os pagãos tinham o hábito de deixar abandonados para morrer, né? Põe, especialmente quando era menina, põe a mesa em comum, mas não o leito. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. Vão além da justiça, né, pela caridade. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e, apesar disso, condenados. São mortos e, desse modo, lhes é dada a vida. São pobres e enriquecem a muitos. Carecem de tudo e têm abundância de tudo. São desprezados e, no desprezo, tornam-se glorificados. São amaldiçoados e depois proclamados justos. São injuriados e bendizem. São maltratados e honram. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados e se alegram como se recebessem a vida. Pelos judeus são combatidos como estrangeiros. Pelos gregos são perseguidos. E aqueles que os odeiam não saberiam dizer o motivo do ódio. Em poucas palavras, assim como a alma está no corpo, assim os cristãos estão no mundo. Então esse é o nosso papel no mundo, né? Vivificar o mundo, tornar o mundo vivo, né? Muito bonita essa passagem aqui.